Olá, você! Gente, o Victor tinha me falado de um doutor, né? A gente gosta de falar assim, de um doutor, e achando assim que tinha descoberto tudo. Ele já tinha pesquisado algumas coisas, já conhecia também, mas entrevistou esse homem. Eu falei assim, que é isso, ó, já conheço ele há muito tempo. Porque é um psiquiatra que tem uma importância muito grande nesse estudo do autismo, e o Mundo Autista está muito feliz de trazê-lo aqui para uma série de entrevistas, que é o doutor Caio. Né, doutor? O nome do senhor, o segundo nome, eu não vou arriscar, não, porque eu acho ele complicado, eu tenho medo de errar e pagar mico. Tudo É bom? a Abujade. Pois bem, doutor Caio, um prazer muito grande trazer o senhor aqui. A gente está realizando um sonho com isso, porque a gente já tinha estudado essa possibilidade há muito tempo e agora a gente conseguiu finalmente. E eu pedi ao Victor para começar essa série de entrevistas, porque eu me lembro que o primeiro psiquiatra do Victor, um homem muito cético, em determinado momento, ele se virou para o Victor e falou assim, olha, eu quero te pedir uma coisa, nunca deixe de fazer a sua oração. No caso do Victor, budista como eu, ele orava o mantra Nam-myoho Renge Kyo. E o médico, o psiquiatra, falou, mesmo sendo, não sei se ele era ateu ou agnóstico, mas ele falou da importância que os orientais já percebem melhor do que os ocidentais, da oração para harmonizar a nossa mente. E aí, eu passei a querer compartilhar isso nas palestras, mas eu sentia dificuldade, doutor Caio, de que as pessoas pensam que a gente está falando de determinada religião ou defendendo determinada religião. Como eu sei que o senhor, por hobby, por vocação, gosta muito de estudar as religiões, tem um conhecimento mais amplo, eu queria que o senhor dissesse aqui para os nossos internautas, para as nossas famílias, qual que é a real importância da espiritualidade para o cérebro neurodivergente. Bom, primeiro, então, eu gostaria de agradecer o convite, de nós estarmos juntos. Né? É uma honra estar com vocês. São pessoas tão carinhosas, tão afetivas e que estão se esforçando muito, né, para mudar a realidade das pessoas que passam pelas dificuldades do espectro do autismo. Bom, esse tema é um tema maravilhoso, né? O homem, ele tem tentado há muito tempo separar, né, a ciência da espiritualidade ou da religião como se fossem coisas diferentes, mas a gente sabe muito bem que tanto a ciência quanto a religião estudam os mesmos fenômenos, os fenômenos da natureza, né? E tentam encontrar um denominador comum. A medicina é uma ciência, mas ela há muito tempo já vem conseguindo se conectar com as bases religiosas. Né? Isso a gente vê bastante na religião oriental, né? E agora a gente está vendo nas religiões ocidentais. Né? Para vocês terem uma ideia da importância disso, nós temos um Congresso Mundial de Psiquiatria da Associação Mundial de Psiquiatria, chama Congresso Mundial de Psiquiatria e Espiritualidade. Esse congresso já vai entrar na sua 4ª edição. Então, isso mostra para a gente que a medicina está de olho na espiritualidade, que mostram a melhoria das pessoas em todas as clínicas, cardiologia, oncologia, psiquiatria, e vendo com que as pessoas que tinham um contato com a religiosidade, um contato mais íntimo com a religiosidade, elas tinham prognósticos e segmentos das doenças de uma forma diferente. Isso vem sendo estudado, né? E então essa conexão que a gente tem com o religare, né, que é a religião, o significado da religião é a religação com a nossa fonte geradora. E quando nos conectamos com isso de alguma forma, o organismo ele entra num estado de harmonia. E essa harmonia ela dá um poder para as células de reparo, de reorganização. Por que isso tem uma ligação muito maior com as doenças psiquiátricas do que com as doenças clínicas? Porque
por incrível que pareça, a única forma que a gente tem para entrar em contato com esse ser supremo, com Deus, é pela mente. O corpo, teoricamente, ele não tem essa condição, né? O corpo, na realidade, pelo que a gente está aprendendo, ele é organizado pela mente. Né? A gente começou a entender que a ciência já provou isso. Isso foi feito com cirurgias, situações pós-mortem, por conta de cirurgias cardíacas, que existe alma. Que quem pensa não é o cérebro. Quem pensa é a alma, é o espírito. Só que a ciência não quer dar o braço a torcer, então eles estão chamando de consciência. Isso. Então agora tem uma matéria nova que se chama conscienciologia. Né? Então, o que eles descobriram? Que quando o corpo para de funcionar, quando o cérebro para de funcionar, existe algo que continua pensando. Pois, quando essas pessoas se recuperavam por algum motivo da morte, isso é, o cérebro tinha parado de funcionar, não estava mais funcionando, e quando ele se recuperava, existiam memórias do que estava acontecendo. Né? Tem vários livros, vários cientistas que vêm estudando, já tem a segunda ou terceira geração de cientistas que estudam esses fenômenos. Nossa. E eles acabaram, lembra, a gente que tem um pouquinho mais de idade, a gente lembra na época do Fantástico, que eles faziam, mostravam as experiências pós-mortem, que as pessoas viam túneis. Eu adorava. Isso, eram alguns cientistas que estavam dando o pontapé inicial nesses estudos, mas esses cientistas já tiveram alunos, e eles já estão muito avançados nesses estudos. E eles conseguem provar, porque existiam hipóteses que isso acontecia por causa de delírio, porque o cérebro, quando estava morto, estava inflamado, e a inflamação podia gerar alucinações e delírio. Mas como podem as pessoas todas terem as mesmas alucinações? O mais interessante disso é que eles começaram a estudar muitos casos onde esses delírios eram meio reais. Isso é, essas pessoas que estavam sem consciência, com o cérebro parado, quer dizer, não estavam sem consciência, mas o cérebro estava sem funcionar, elas conseguiam ir até a casa das pessoas, enquanto elas estavam fazendo a cirurgia, estavam mortas, e descrever como as pessoas estavam vestidas, descrever o que estava acontecendo enquanto o médico estava operando, e a pessoa, além de estar sedada, ela estava com aquele véu na frente, ela não conseguia ver o que o médico estava fazendo. Via que o médico tinha uma caneta aqui embaixo, no ouvido pendurada. Viam características que, quando elas saíam do estado morte, né, porque elas foram ressuscitadas depois de alguns minutos, elas não teriam como, nem que se elas estivessem acordadas, de ter acesso a essas informações. E aí que começou a se provar que realmente quem pensa não é o cérebro. O cérebro ele é um órgão em que o pensamento se manifesta, que transmite, ele é um transmissor e um tradutor, né, daquele pensamento. Né? Então, o que seria cuidar dessa mente? Né? Como é que você cuida dessa mente? Então, você tem patologias que estão afetando o ser pensante, que seria essa consciência, ou essa alma, ou essa estrutura mental. E você teria patologias da estrutura tradutora, que é o cérebro. Tá? Então, por exemplo, um indivíduo com o espectro do autismo, né, que é o que a gente está trazendo aqui, problemas do neurodesenvolvimento, muitas vezes tem um ser consciente sem adoecimento. Não está adoecido. Mas o cérebro dele, que é a condição transmissora, está adoecida. Então, na hora que aquele ser pensante manifesta, ele manifesta uma condição diferente. Aí você começa a conseguir explicar por que algumas pessoas recebem uma informação, os autistas, durante uma vida inteira, e a gente acha que eles não estão aprendendo nada, e de repente, numa fase da vida, eles começam a manifestar aquele conhecimento. Isso é para a gente entender que nós temos duas
questões importantes. Na realidade, são mais, tá? Se a gente for entrar nas ciências religiosas, a gente tem a mente, o espírito, nós temos um corpo espiritual, né, que isso é muito estudado no oriental, que é aquele corpo energético, né? A medicina oriental trabalha esse corpo energético, não é isso? Quando você faz uma massagem, você se alivia, por quê? Porque você reequilibra o seu corpo energético. Tá? E além disso, então, você tem um espírito, um corpo espiritual e um corpo físico. Essas três vertentes podem estar adoecidas. Eu posso ter uma doença do espírito, em que minha mente não está enlouquecida. Eu posso ter uma doença do corpo espiritual, que é o corpo energético. E eu posso ter uma doença do corpo físico. E eu posso ter uma doença dos três. Estão entendendo? E eu posso ter essa doença dos três e mais condições coexistentes, que atrapalham essa principal. Que é o ambiente. O ambiente pode estar doente também. Né? O ambiente é sempre tudo com que essas três vertentes se relacionam. Né? Então, isso é muito importante da gente entender. Isso é muito importante da gente entender, porque isso é assim que a religião e a ciência se unem. Aí está o processo de conexão entre essas duas questões. Tá? Então, quando eu me conecto com Deus, quando eu me conecto com essa fonte primária da vida, quem se conecta com a fonte primária é o espírito. O espírito ganha o que algumas religiões começam a chamar de processo de iluminação, de processo de estado de êxtase, é um estado mental único. Essa energia é uma energia tão forte, tão poderosa, que ela é capaz de harmonizar tudo. E aí, às vezes, essa pessoa ela está tão conectada, ela se conecta num êxtase tão grande, que ela harmoniza também o ambiente que cerca ela. Esse processo de religioso, ele é um processo químico, ele é um processo físico. Ele é um processo que conecta a gente com a fonte máter. A fonte máter. Essa fonte máter, a gente pode dar o nome que a gente quiser. É que a ciência ainda... né? Então você fala assim, não, eu vou fazer... Isso é real, o que eu vou falar agora é real. Né? Quando você vai fazer estudo placebo de doenças epiléticas. Doença epilética é uma doença física, uma doença orgânica, uma doença que a pessoa entra em crise convulsiva. O placebo cuida de cerca de 40% das crises epiléticas. Eu já vi alguma coisa sobre isso. 40%. Agora, o que é o placebo? O que é o placebo? É a fé. É a fidelidade com que esse indivíduo tem. Porque quando esse indivíduo acredita que está tomando um remédio que funciona, mesmo que seja água com açúcar, isso muda o corpo dele. Como é que é o nome disso na religião? Fé. Porque é a mente que está curando o corpo, ou porque a gente está se conectando com um processo energético em que a nossa capacidade de entender aquilo. E pelo esse efeito placebo, o efeito placebo a gente percebe que aonde está Deus? Dentro de nós. Sem dúvida. Aonde está Deus? Ele está dentro de nós. Por quê? Porque se você acreditou na verdade, se você se você for estudar o Dr. Deepak Chopra, né, o Dr. Deepak Chopra, ele tem aquele trabalho em que ele acredita que as pessoas são capazes de se autocurar. Sim. E ele fala muito dessa ideia de você somente entrar em abundância. Agora vamos para o mais simples do dia a dia. Né? Tem quantos grupos de oração você vê de todas as religiões, dos evangélicos, por exemplo, que são pessoas de muita fé. Né? Pessoas que vão numa comunidade onde ninguém entra, eles montam uma igreja e começam a curar as pessoas. Eu vi já quantas pessoas que usam drogas e que vão nas igrejas e param de usar drogas. Mas o problema, o religioso está se aproveitando. Todas as religiões têm isso. Todas as religiões têm o cara de boa fé e o cara de má fé. E o que importa, na realidade, é a fé dele. O dinheiro que ele dá, o que ele deixa de dar,
Se ele acredita, se ele entra em contato com Deus dessa forma, ele cura. Não é a igreja que está curando ele, é ele que está se curando. O senhor falou uma coisa interessante, que, desculpa, mas eu acabei... O budismo, ele tem várias linhagens. E a linhagem que eu e meu filho a gente pratica é a linhagem japonesa do Buda Nichiren Daishonin, que a gente acredita que seria a reencarnação de Shakyamuni. Shakyamuni, né, Victor? Ele está aqui me dando colinha, né? Shakyamuni, Siddhartha Gautama. Shakyamuni, Siddhartha Gautama. E, sabe, ele é do século XIII, contemporâneo de Francisco de Assis, e com muitas ideias muito próximas a Francisco de Assis. E quando o senhor está dando essas explicações todas, eu fui seguindo direitinho e falei assim, gente, é muito lógico, isso não é loucura, isso é lógica. E eu fico pensando na senhorinha que fala assim, mas nossa, esse homem é muito culto, eu não vou conseguir isso nunca. Na realidade, seguindo o pensamento do senhor, o que eu percebo a gente tem que cuidar da gente para ser a cada dia melhor do que a gente foi ontem, para a gente construir um mundo melhor para a gente e para o outro. Isso é que harmoniza. Exatamente. Mas esse é o manual, né? Quando fala assim, mas o que todas as religiões, né? Você vai ver o manual das religiões, ele é o manual de relacionamento. E aonde você vai encontrar o Deus? No próximo. Aonde você vai encontrar mim? No próximo. Né? Então, harmonizar as relações é religião. Você pode ser ateu, mas se você for uma pessoa harmônica nas suas relações, você é o mais religioso. Tá entendendo? Por quê? Porque o processo de relacionamento. Então, o que você precisa para harmonizar as relações? A gente criou nessa pandemia, eu ajudei, né? Um monte de gente que está trabalhando, não sou só eu, tá? Essa série Esperança, que é uma série que está no canal do YouTube, que é a associação que a gente tem para cuidar das crianças carentes e para melhorar o conhecimento do autismo no Brasil. E a gente criou uma série que a gente lança vídeos de 14 minutos toda quarta e domingo lá no canal do YouTube. Série Esperança chama. E fala exatamente disso, de como eu me relaciono com as pessoas, porque antes de eu começar a me harmonizar com as pessoas, quem que é a primeira pessoa que tem que se harmonizar? Eu mesmo. Tudo começa comigo. Quando eu me conecto com Deus, que é isso que vocês estão falando da religião budista, que eu acho que ela é linda por conta disso, que ela ensina você a se estabilizar. Ela ensina você o seu processo de autoharmonia. E tudo começa aí. Você não pode começar no outro. Você tem que começar em você. Eu vou aproveitar esse gancho, gente, para me despedir do doutor e fazer já uma ponte para o nosso próximo programa, que é o seguinte. Olha o que o doutor falou. Você começa por você. Você se harmoniza. Qual que é a importância, então, para o autista de ele se conhecer, do autoconhecimento? Mas ele não vai ter condição, Selma? Tem. E mais, por que o diagnóstico para o autista adulto é tão importante? Por causa do autoconhecimento. O autoconhecimento é importante para toda e qualquer pessoa. E esse vai ser o papo do Victor com o Dr. Caio no próximo programa. Doutor, se deixasse por mim, se o senhor não fosse um homem tão compromissado, a gente continuaria essa prosa adentrando a noite. Mas eu sei que o senhor já fez a gentileza de nos conceder, né, esse momento. Eu agradeço muito o senhor e parabéns pelo lindo trabalho, viu? Obrigado, eu que agradeço. É uma honra estar com vocês e sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Ok. Tchau para o senhor, tchau, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.